Experiência. Cinema na minha vida. Um painel com o Bokassa Kabenguele e a Indira Nascimento. O Bokassa, ele nasceu na cidade de Bruxelas, na Bélgica. Entretanto, ele foi criado no Congo e mudou-se para o Brasil quando ele era adolescente. Ele começou sua carreira de ator no teatro e ingressou numa banda de soul funk. E no cinema, ele trabalhou nos filmes Sonhos Tropicais, Carandiru e o primeiro longa dramático Pacificado. Ele trabalhou em 20 obras na TV, entre novelas e séries. Já a Indira Nascimento estreou profissionalmente em sua primeira peça teatral, Amor e Restos Humanos. Na mesma companhia, ela protagonizou Áurea, a Lei da Velha Senhora. Ela esteve mais de um ano em cartaz com o espetáculo O Jornal de Rolling Stones, na direção de Kiko Mascarenha e Lázaro Ramos. Participou também da terceira temporada da série 3% da Netflix e da série Rotas do Ódio da Universal TV. Entre seus trabalhos, os longas A Medida Provisória, Tinitos e a série Os Ausentes. No momento, ela prepara-se para gravar a próxima novela das 9 da Rede Globo e ela apresenta um programa de dicas de filmes no canal Like. O trauma ainda está aqui. Ele ainda está em mim. Algumas dores são mesmo difíceis de cicatrizar, eu acho. Meu sonho agora era poder me esticar embaixo do sol sob areia branca e deitar meu corpo negro sobre a paz. Só que eu vivo na cidade de São Paulo, rodeada de avenida e concreto, mas disso eu não me ressinto. Eu misturo alecrim, canela, hortelã, arruda, guiné, levante, cidreira, rosas brancas. Eu misturo tudo numa chaleira com água fervendo e bebo, pois o que não mata cura. E quando não bebo, eu banho do pescoço para baixo sob o azulejo branco do banheiro apertado. Eu sinto as brechas começarem a se fechar. Eu sinto um feixe de luz entrar. Eu sinto a buzina dos carros, eu sinto o cheiro do mar, eu sinto que eu não estou sozinha. Eu sinto a ferida aberta dos meus ancestrais. Eu sinto a força dos meus ancestrais me empurrando para cima. Eu sinto muito. Eu sinto tanto. Rezas, mantras, mandingas, emoções reprimidas, terços, bênçãos, orações, corações partidos, couraças, máscaras, uma noite inteira de amor, uma porção e meia de amor, qualquer quantia de amor que seja cura. De amor, cura, amor é cura. Muito boa noite, eu sou a Jennifer Dias, sou atriz, diretora, produtora, faço parte do elenco de Segunda Chamada, a série, e estou aqui hoje na mesa Cinema na Minha Vida para conversar com dois grandes artistas muito importantes
muito importantes para a cena cultural e cinematográfica brasileira. Indira Nascimento, que é atriz, diretora, apresentadora, uma das vozes mais lindas que eu conheço, e vai estar no elenco da próxima novela das 9, e Bokassa Kabenguele, um grande artista que eu estou aqui nervosa para conversar com ele, gente, que ele é muito importante na minha trajetória artística. Ele é ator, produtor cultural, ele dança bem, canta pra caramba. E a gente viu ontem o Bokassa como Nelson Mandela no especial Falas Negras. Boa noite, meus lindos! Tudo bem com vocês? Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Prazer para mim estar aqui hoje. Fiquem à vontade. Fala pra gente como vocês estão se sentindo no dia de hoje. Bom, primeiro as mais novas. Tá bom. Bom, boa noite, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de poder estar aqui hoje, de conversar com você, Jennifer, que é uma pessoa que eu gosto tanto. Conversar com o Bokassa também, que é um grande ator. 2 grandes artistas, para mim é uma alegria poder estar aqui hoje no festival, para a gente conversar um pouco, bater um papo. Estou me sentindo hoje, especialmente, bastante mexida, assim, né? Ontem a gente teve um dia muito difícil, acredito que para todos, mas em especial para nós, negros. Mas hoje estamos aqui tentando ressignificar todos esses sentimentos, tentando ressignificar de alguma forma todas essas experiências e falando um pouco sobre cinema, que é uma arte muito poderosa, né? Que tem muita força de transformação. Então, para mim, é uma alegria mesmo, assim, poder estar aqui hoje e conversar com vocês. Jennifer, essa queridíssima, que tive o privilégio de ter sido, na ficção, pai, e na vida real, sou pai, amigo, irmão, o que for preciso serei para você, sempre um caminho do afeto, do muito respeito, da admiração. Indira, essa parceira incrível, grande atriz, grande artista, né? Eu estou literalmente, pelo menos na minha tela, eu estou entre 2 grandes mulheres. 2 grandes mulheres negras, pretas, 2 mulheres que realmente somam para o caminho da dignificação do nosso povo de uma maneira geral e o caminho da dignificação das mulheres no embate contra o machismo das mulheres negras, principalmente, que é avassalador, né? Então, eu sou aí mais um desses artistas que estão há um bom tempo no caminho, trilhando, batalhando para um lugar, né? Não é fácil para nós, artistas negros, homens e mulheres, estamos no caminho ainda de abrir as portas para a respeitabilidade, porque quantidade de pessoas, elenco, material humano, cultural, nós temos de sobra. O que acontece é que o mercado precisa enxergar isso, entender que nós estamos aí e mudar os alicerces estruturais para que mudem os olhares e passem a aceitar a nossa existência, porque até então nós somos invisibilizados e quando você é invisibilizado, dá essa impressão que você é inexistente, o que não é verdade, né? Haja visto, a gente percebe essa existência quando a gente vê essa violência como acabamos de ter ontem e nós, infelizmente, estamos acostumados a pelo menos a cada 23 minutos ou mais a gente ter que lidar com o luto, né? Então, na nossa vida, o luto e a festa fazem parte da nossa realidade e a gente está nisso. Mais uma vez, tendo que respirar, né, fortemente para seguir as nossas vidas diárias. O que aconteceu foi só evidenciado, mas isso acontece diariamente e o tempo todo. E com as mulheres negras, mais ainda, né, no sentido da violência, triplamente falando, desde a luta, desde o machismo
e desde, enfim, da negação da mulher preta dentro da sociedade. Então, nós estamos aqui para tentar comprovar, não só comprovar, e seguir nossas vidas artisticamente dentro das nossas áreas que nos competem. É um prazer estar aqui entre essas duas grandes estrelas e poder, humildemente, com o que eu puder somar, contar para, enfim, contribuir para que a gente tenha um belo diálogo artístico. E vamos ter, Bucaça, você é grandioso demais. Que fala ainda. Para mim está sendo um respiro estar aqui com vocês hoje também. Ontem foi um dia muito difícil mesmo. E hoje aqui a gente está ressignificando tudo. Vai ser uma bela conversa, eu tenho certeza. Vamos lá. Eu gostaria muito de saber que vocês contassem para todo mundo onde vocês nasceram, de onde vocês vêm e qual foi o primeiro contato de vocês com o cinema. Boa. Você agora, Bucaça. Pois é. Tá bom. Eu aceito. Se você me dá esse privilégio, eu aceito. Eu sou Bucaça Kabengele, congolês por origem, hoje naturalizado, brasileiro naturalizado, após 40 anos no Brasil, cheguei aos 10 anos de idade. Eu sou nascido em Bruxelas, na Bélgica, no momento em que meus pais estavam lá, meu pai terminando o curso dele de antropologia, né? Eu não sei se já é mestrado, acho que mestrado em antropologia. E depois disso, no Brasil, eu começo as minhas primeiras experiências com cinema, de quando eu fui realmente tocado, porque eu já via filmes no Congo. Eu era muito criança, a gente assistia filmes, eu recebia filmes, eu lembro de Zorro, eu lembro de várias coisas, eu lembro de várias imagens, Muhammad Ali, Pelé, James Brown, essas eram as imagens de identidade que chegavam em relação a referências negras, né? Mas aqui no Brasil, eu lembro que um filme que realmente me tocou, claro, eu já acompanhava a novela, já assisti, cheguei em 80, mesmo sem falar português, a gente já é inserido nesse ambiente vasto do audiovisual que extremamente toca toda a população brasileira de uma maneira geral. Mas eu, em algum momento, ouvi o filme O Mestre com Carinho, né? E aí esse filme me tocou. Esse filme realmente me fez... eu acho que foi quando eu comecei a me atentar à questão do racismo. Foi quando eu devia ter uns 14 anos, eu acredito que Nossa. Sim, ou 13, não lembro exatamente, mas aí foi que eu realmente abri o olhar para o poder, né, do cinema, do filme. Esse filme me impactou demais. Sidney Poitier, aquele filme, eu tinha impressão, dentro da minha criação, do meu entendimento, eu não conseguia naquele momento dividir entre a ficção e o mundo real, porque aquilo me impactou demais. As cenas, eu me sentia tão constrangido no momento que eu via aquela situação do racismo acontecendo, aquele professor digno, e talvez eu fazendo uma ligação, porque eu filho de professor, né, filho de um... Então, aquilo ficou muito presente no meu lado sensitivo, no meu lado interno, somando isso com o entendimento da minha relação que se impacta com o mundo externo. Aí foi, acho que, onde eu comecei a me ligar no poder das atuações, no poder da sétima arte e na sua complexidade e no impacto que ela tem nas nossas vidas. Que incrível, Bucaça. Você sabe que eu tive um contato muito tardio com o cinema. Assim, quando eu era pequena, eu nasci em Niterói, aqui no Rio de Janeiro. E na minha casa não tinha televisão.
Então, para mim, era tudo muito distante, assim. Eu fui ter contato, fui ter uma televisão, de fato, eu acho que com uns 10, 11 anos. E ali eu não me ligava muito no cinema. Assim, depois de grande, com uns 20 não, mas 19, 18, ali que eu falei, nossa, o que é o cinema, né? Por que não ensinam cinema ou não fazem a gente assistir filme na escola, né? É uma ferramenta tão importante de transformação cultural e, nossa, Indira, como foi para você esse contato com o cinema? Meu primeiro contato com o cinema veio dentro da minha casa, assim. A minha mãe, ela é uma grande apaixonada por filmes. Que Sempre. A lindo! minha mãe preferia os filmes das novelas. Então, durante a minha infância, eu fiquei um bom tempo sem assistir novela, mas sempre a gente assistia filmes juntas, assim. E aí, na fase de criança para adolescência, a gente ia aos cinemas, geralmente aos domingos, à tarde, e eu ia para assistir algum filme da Disney, assim, tipo Pocahontas, Rei Leão, sempre alguma coisa assim. E aí depois, um pouquinho mais velha, eu comecei a ter acesso a outros filmes, a filmes já de adulto, da adolescência. Mas o cinema nacional, eu lembro que um grande marco para mim, assim, já pensando em representatividade, em referência, foi As Filhas do Vento, do Joelzito, Linda. que me marcou muito, muito, muito. Para mim, ali eu estava vendo em um filme só as minhas grandes referências, assim, como de atuação, né? As atrizes todas juntas, eu fiquei sonhando, assim, com isso. Eu já desejava ser atriz, embora tenha começado a minha carreira pelo jornalismo, mas eu já desejava ser atriz, ser artista em algum lugar, e aquilo me marcou muito quando eu vi a Thaís, a Dani Ornelas, a Thalma, Que a são Dona nossas amigas Leia, agora, quase que inacreditável, hoje, né, pensar nisso. que hoje são nossas amigas. Eu olhei para elas ali e falei, cara, imagina um dia poder fazer um filme ao lado de outras atrizes, assim, como deve ser incrível. E a gente viveu isso juntas, né? Um pouco em medida provisória, Sim, do amiga, lado. nossa, Foi, foi muito especial para mim. é, Eu fiz poucos filmes na minha vida, assim, mas todas as vezes que eu estava num set de cinema, foi muito foram momentos muito especiais para mim. E o Medida sim. Provisória, que era um set que só tinha preto, que era uma galera linda e nossa, assim, eu fiquei, eu nunca mais quero sair de um set desses, tanto que agora eu consegui produzir um filme meu e com a equipe inteira preta e com um olhar nosso, uma perspectiva nossa, porque só a gente sabe o quanto é importante, né? Muito bem. Total, total. E amiga, você é de São Paulo, né? Sim, eu sou de São Paulo, capital. Eu nasci na periferia de São Paulo, num bairro chamado Parque Perus. E vivi lá acho que até uns 22 anos, assim, direto. Aí depois que eu mudei, quando eu fui para o Rio de Janeiro para estudar, mas eu vivi a minha vida inteira lá. E é interessante pensar nessa perspectiva de quem vive nas periferias, né? Porque o acesso ao cinema é só se você for para o centro, né? Só se você for para o shopping. Não é tão simples assim, não é um passeio tão barato também. Então, de fato, eu me sinto privilegiada de ter conseguido ter acesso vindo de onde eu vim, muito por conta da minha mãe mesmo, assim, que sempre Sim. valorizou de maneira intuitiva, que sempre apreciou o cinema, sempre gostou dos filmes. Ela gosta de filme, então eu ganhei essa vantagem aí da vida. Uhum. Esse amor vem da tua mãe, então. Sim, Vem da tua cara, mãe. minha mãe é uma grande cinéfila, ela assiste, tipo, no mínimo um filme por dia, assim. É muito, muito Entendi. interessante. Maravilhosa. Que Sim. maravilha. Incrível. Indy, Maravilha. você tem um projeto muito lindo e autoral que eu sou fã, que é o Ensaio sobre Ter Voz. Eu queria muito que você falasse para a gente o que é o Ensaio sobre Ter Voz, como ele nasceu. E você fala muito sobre amor e cura, que é um tema muito importante. O quão importante é falar sobre amor e cura?
para você? Sim. Para mim é muito, Jenny. Obrigada por essa pergunta. Assim, o ensaio sobre ter voz, ele nasce quando eu tô no Rio de Janeiro já estudando atuação, mas ainda me sentindo muito crua, assim, muito querendo muito investigar mais sobre mim mesma, em especial, assim. Então eu pensei na época que se eu conseguisse me filmar, se eu conseguisse me ver na tela, eu teria algum tipo eu ia conseguir acelerar um pouco o meu processo, assim, porque eu ia conhecer mais sobre mim, né? Eu já entendi que nós, os atores, a nossa ferramenta são os nossos sentimentos, né? O nosso corpo. Então, quanto mais eu dominasse isso, eu tinha a sensação, a impressão de que mais rápido eu conseguiria avançar dentro da minha carreira. Então, eu crio ensaios sobre ter voz, a princípio, para me pesquisar, para também começar a ter coragem de expor as coisas que eu escrevia, que eu não tinha muito, não sabia muito como dividir isso, mas sentia vontade de compartilhar. Então eu fui juntando as minhas necessidades, que era a necessidade de falar sobre os temas que eram relevantes e que estão sempre presentes na minha experiência de vida, que é essa busca, essa procura por esse lugar de cura, por uma vivência saudável, porque as violências são muitas, né? Assim, muitas. Como eu disse, eu vim da periferia de São Paulo, então tudo é difícil, tudo é longe, né? Assim, você ser uma mulher negra da periferia e aí querer ser artista a gente vai encontrando muitas barreiras, né? E eu sempre achei que tinha direito a viver uma vida plena, a viver uma vida Nós com, temos esse direito. com dignidade, a me sentir curada, me sentir amada, assim. Comecei a pesquisar isso. Então, o ensaio sobre ter voz era um ensaio num lugar de pesquisa, né? Ensaio num lugar de não saber ao certo o que é, mas de estar ali fazendo e refazendo. E sobre ter voz no sentido de poder falar mesmo, a voz nesse sentido físico. Eu queria conhecer a minha voz, conhecer os seus graves, sabe? Conhecer a sua força, os seus agudos. Queria conhecer mesmo essa voz como um instrumento, mas também voz no sentido do discurso. Eu queria muito começar a, a formar o meu discurso, assim, a moldar o meu discurso. Eu queria muito que o meu discurso estivesse alinhado com as coisas que eu acreditava e que aquele momento, o que eu tinha acesso, eu não tinha acesso muito a esse discurso, assim, eu não conseguia, não sabia onde procurar até então mulheres negras falando sobre amor, falando sobre afeto. E aí, conforme eu fui fazendo, eu fui encontrando. Então, hoje eu leio Bell Hooks, sabe? Hoje eu tenho acesso também a escritoras que falam muito sobre isso, que também acreditam nisso. Mas o ensaio sobre ter voz, então, ele vem muito para contemplar as minhas necessidades. E aí, a coisa linda que acontece, eu acho que quando a gente faz a arte é que, em algum momento, as nossas necessidades cruzam também com as necessidades, os desejos de outras pessoas, né? Então, Incrível. Essa é a parte mais linda, assim. Desde o meu primeiro vídeo, eu tive esse retorno, assim, eu entendi o quanto aquilo que eu achava que era tão pessoal, na verdade, era um desejo coletivo, né? Era uma necessidade coletiva, assim. Que lindo, Que é amiga. isso. Eu gosto muito do ensaio sobre ter voz há muito tempo, você sabe. Eu acho que desde o primeiro videozinho que você fez, eu tava lá. Nossa, que incrível. É que verdade. Voz linda que ela tem, que corpo lindo que ela tem, que fala linda, que narrativa linda. Eu sempre te admirei muito. Mesmo, assim. Obrigada, Eu e a Indira, a gente se conheceu no teatro. Minha primeira profissional, eu era stand-in dela e eu fiquei super nervosa porque eu olhava e falava, nossa, que mulher é essa? Que mulher incrível. Eu não sei se vou conseguir fazer stand-in dela. Foi muito, assim, foi muito significativo para mim. Mas a gente se amou de cara, né, Jenny? Foi fácil foi a nossa amor à primeira vista. Foi amor à primeira vista, mas rolou isso de tipo, nossa, como ela é grande, como ela é incrível. Desde o primeiro momento. E o ensaio sobre ter voz é lindo. Eu amo te ver em cena, eu amo o seu protagonismo, sabe? Eu acho que isso é importante também.
você se coloca em cena, você se experimenta. E você faz com que a gente tenha vontade de se experimentar também, de experimentar o quanto é gostoso se amar e Sim. se ver e se mostrar. Eu tenho muita gratidão pelos nossos irmãos, pelas nossas manas que lutam contra o racismo, que fazem a sua militância contra o racismo de maneira voraz e forte e agressiva. Essa não é a minha... Não, eu não conseguiria ir para a luta desse jeito, então eu agradeço que elas fazem isso para que a gente possa, para que pessoas como eu, para que a gente possa também militar e também lutar contra o racismo de uma outra forma, sabe? Porque a nossa existência ela é múltipla, né? A nossa subjetividade é múltipla, então a gente está sempre militando, mas cada um do seu jeito, né? Assim, e falar sobre amor e falar, respeitar a nossa subjetividade, falar sobre as nossas emoções, talvez seja onde eu possa contribuir melhor, assim. Nossa, está contribuindo lindamente, amiga. Mantém, continua. Eu estou aqui te assistindo, aplaudindo sempre, tá? Buca, cadê você? Você Estou tá aí aqui. ainda? Nossa, eu queria ficar aqui horas ouvindo que estava tudo bem. Vocês duas falando, a Indy falando. Que lindo, que maravilha. Buca, fala pra gente sobre o seu filme, O Pacificado, sobre o seu personagem. Você ganhou um prêmio que eu fiquei louca quando eu vi. Tem um vídeo maravilhoso que é você pós-prêmio, né? Pós-festival, a galera te aplaudindo e você lá. Nossa, que coisa linda é aquele vídeo, Buca. Fala um pouquinho pra gente sobre. Pois é, o filme Pacificado, de um diretor norte-americano que mora no Brasil, morou muito tempo na comunidade, né, no Morro dos Prazeres, e fez um projeto ali pequeno, né? E esse projeto, ele, junto com o Maga, que é um parceiro dele no roteiro, e com muita vivência. Acho que depois de morou uns 6 anos para 8 lá, né? Alguém de classe média que foi morar lá, investigar, e começou a fazer esse projeto, pelo que eles me relataram. E claro que eu chego no processo final, mas era um projeto já antigo, que já vinham fazendo, e, né, enfim, com o pessoal do local, né? E eu cheguei no teste, quando me ligaram para fazer o teste, eu estava fazendo, os dias eram assim, acredito. Meu tempo, eu tinha um problema de agenda. Eu tinha um problema de agenda com o filme. Tais as intuições, né? Aí a produtora de elenco me falou, bateu alguma intuição em mim. Eu falei, eu fiz o primeiro teste e tal, ok. Chamaram para a segunda, né, para a segunda chamada do teste, para se decidir qual seria esse protagonista, tal, né, para contar essa história dentro do elenco principal, que tinha aqui onde a história acontecia. Eu fiz o teste, mas com muita dificuldade, porque a produtora me perguntou, mas como é que está a sua agenda? Eu falei, minha agenda está assim. Puxa, vou caçar, mas não vai dar, porque tem 5 dias aí que falei, puxa, mas se for para ser, que eu tenho uma intuição, não vão ser esses 5 dias que vão atrapalhar. A gente vai dar não, mas falei, fala com o diretor, né? Me dê essa margem da dúvida, fala com o diretor, não decida antes do diretor, converse com o diretor e veja qual é a posição dele. Me chamaram para poder fazer o segundo teste, sabendo dessa situação. Aí eu fiz o segundo teste, parece-me que depois desse teste tudo mudou. Já havia quase como uma indicação para um outro corpo,
para ser esse protagonista, e desse segundo teste, acho que eles tiveram que rever tudo. E aí que me escolheram para poder ser fazer esse personagem Jaca, né? Que conta junto com a atriz Cássia Nascimento, que é da comunidade, que é uma jovem de 13 anos. Uma linda. Ela é maravilhosa. Linda, mas uma boneca. Boneca, linda. Parece que ela começou esse processo com eles quando ele devia ter... Agora acho que ela deve estar com 15, mas acho que ela começou esse processo, começaram a fazer essa busca quando ela devia ter uns 10, né? Então foi um processo longo. Era uma coisa já um pouco antiga, tal. Uhum. E aí a questão da gente buscar e ser respeitado, se impor de alguma maneira. Se eu não tivesse feito isso, eu não estava dentro do elenco. E parece-me, com entender, as pessoas precisam também, dentro do processo criativo do filme, que é um processo muito amplo, entre a direção, entre toda a produção, a parte criativa do filme, uma parte extremamente estrutural do filme, que é poderosa, a gente precisa também ter aí um respeito maior aos atores. Sim. Eu percebo que ainda falta um pouco de respeito em relação aos atores. Então, rapidinho, Bucasso, eu acho super importante isso que você falou, porque, na verdade, o que rola, assim, agora que eu estou começando a trabalhar na parte de cá, né, do outro lado da câmera, atrás da câmera, como dizem, a galera super fala, nossa, mas a gente tem que ter muita paciência com o ator, porque ator é estrela. Eu falo, gente, não, peraí. Eu acho que tem que ter um respeito mútuo, assim, sabe? A gente tem que trabalhar junto. E a gente tem que respeitar muito o ator, porque se o ator não estiver ali e não estiver pronto, o cinema não acontece, a coisa não acontece, né? É importante você falar isso. E dito e feito, porque agora que começo a entender, eu sou mesmo ator, eu sou mesmo Bucaça com os meus 20 anos de carreira, praticando a carreira profissionalmente na mídia falando, né? E 30 anos somando com a música, enfim, eu tenho uma bagagem. E agora, nos últimos tempos, que começa a se abrir uma porta para que ele protagonize, ele pode protagonizar. Acho que eu já podia protagonizar faz tempo, mas tudo bem. Muito tempo. Para a gente demora mais, né? Para a gente tudo demora mais, é impressionante. Então, aí, esse filme foi meu primeiro personagem como protagonista. E eu fui percebendo que eu sou muito simples, eu sou muito claro no meu entendimento e eu sou muito honesto. Independente de com quem eu esteja trabalhando, é uma questão de criação. Eu sempre, no momento que eu acho oportuno, eu coloco a minha opinião, eu coloco o meu ponto de vista, o meu entendimento em relação ao personagem ou à obra como eu recebo, independente da direção e da narrativa criada pelo diretor, e não só pelo diretor, mas pelo diretor de fotografia em conjunto, né? Toda mas pelo que me cabe ao entendimento, a imersão do conhecimento do personagem, chega uma hora que se eu faço valer esse aprofundamento, chega uma hora que eu sou o dono do personagem. Sim. Quando eu chego naquele lugar, não tem diretor, não tem ninguém que conheça o personagem mais do que eu. É nesse sentido que eu acho que as pessoas precisam respeitar os atores, porque a imersão é profunda. E esse diálogo, quando ele é respeituoso, ele é muito, ele soma para a obra. O que eu entendi foi que, com a forma da minha atuação dentro da obra, o filme mudou de patamar. Isso é uma conversa que eu tive com os produtores que me falaram, porque hoje eu tenho amizade com eles. Eles falam assim, cara, depois com aquilo que você apresentou, a gente foi para um outro lugar. E eu acho que essas energias se somam em todos os segmentos. Então, a coisa foi... E essa troca, né, por conta desse personagem, tiveram que escolher quem seria, por exemplo, o irmão desse cara.
a gente foram fazendo vários testes, onde eu participava dos testes, onde eu participava também na opinião, né? E aí, um deles, a gente acabou chegando no Rafael Logan para ser meu irmão. Quando a gente fez o teste, eu falei assim, é você. Eu falei assim, é você. Eu amo, Rafa. É Que você. ótimo. Eu fico até arrepiado. Eu falei assim, é você. Ele fala, você tem certeza? Irmão, eu falei assim, pode deixar, vamos conversar, porque eu estou ali, eu estou em cena. A gente precisa Claro. entender essa questão. Então, é nesse sentido que eu acho que a gente precisa, de uma maneira mais complexa, trazer os atores para um lugar importante da criação, da energia central que vai influenciar nesse poder de narrativa de uma maneira geral. Tá certo. Total. Então, Sim. quando começa a ter esse respeito, a gente começa a ter um outro nível de movimento, mesmo ainda dentro da estrutura planejada do filme, mas a gente alcança um outro andar, sabe, uma outra camada, e ela começa a tocar partes emotivas que elas são muito importantes de serem compartilhadas dentro do processo coletivo, né? Uma interfere na outra. E aí o que acontece? Esse pequeno projeto que parecia passa por um tempo de dificuldade, e a gente acaba tendo a notícia de que a gente entrou no Festival San Sebastián. Eu estava fazendo uma peça aqui no Rio. O Festival San Sebastián é um dos maiores festivais de cinema do mundo. Sim. É um senhor festival tradicional, poderosíssimo, né? Tá tipo, se não é o quinto, é o quarto, saindo do Oscar, nesse sentido. Assim, é um senhor festival. E aí, quando a gente chega lá, o diretor, o Paxton Winters, que é o diretor do filme, ele e a equipe toda, eles me convencem, Bucaça, vamos lá. Eu falei, mas como? Eu não posso, eu estou aqui fazendo uma peça, não, você precisa ir, nós somos chamados. E Aí o que eu fiz? Eu fiz uma viagem louca, eu fiz uma viagem maluca, onde um espetáculo, no final de semana, eu fiz uma viagem cara, né? Investi, pessoalmente eu investi, para ficar... porque foi muito repentino, porque assim, na segunda chamada que a empresa investe, eles até pagam tudo, porque é muita gente. Mas nessa primeira chamada aberta, onde todos os filmes concorrendo, né, aí eu faço essa viagem para a Espanha, uma viagem praticamente de 4 dias, contando o tempo de translado e volta para poder voltar a fazer o espetáculo. E a gente vai lá na Espanha, a organização, o elenco já estava todo lá, a equipe já estava toda lá, e eu cheguei, ele já meio me esperando no aeroporto. Eu achava que ia dar tempo de eu chegar no hotel e me trocar, mas não deu. Eu tive que ir no meio do aeroporto, numa das paradas, antes de chegar a San Sebastián, acho que em Madrid, eu fui para o banheiro, fechei a porta do banheiro e me troquei lá. Abri a mala, pus o terno, peguei minha maquiagem, eu me troquei lá. Cheguei em San Sebastián, o pessoal da produção carregou minha mala, já fui direto para uma sessão de imprensa absurda, assim, falando, parece aquelas coisas da Globo antiga. Muito chique! Fotos, aqui por aqui. Eu não entendia nada. E aí já cheguei direto numa bancada onde estava uma coletiva para a equipe falar do filme. Todos muito tensos, e eu chegando do aeroporto. Me troquei no banheiro. Eles nem sabem disso. Agora estão sabendo. Aí a gente começa a falar, eu muito tranquilo, então começam a falar. E, de novo, essa questão da colocação, da honestidade e da integridade. Quando chegou a minha vez de falar, né, eu realmente coloquei a questão primordial do meu olhar da negritude, a questão das favelas, a questão de um lugar que tem a população que não é olhada, né, que fica à margem da sociedade.
eu sei que naquela imprensa internacional, com mais de, sei lá, acho que 50 fotógrafos, depois da minha fala, naquele lugar endurecido, foi a primeira vez que todo mundo aplaudiu. A imprensa inteira aplaudiu. Né? E aí eu senti que, a partir daí, a nossa equipe começou a relaxar, né? E eu, aquele cara que estava vindo virado, sem dormir, se trocou no Mas banheiro. é o Bucaça, né? É o Bucaça, amigo, é o Bucaça. E aí a coisa vai indo, e aí finalmente fui pro hotel. Quando eu estou entrando no quarto do hotel, vem alguém e fala assim: você fez o pacificado? Eu falei: fiz. Falei assim: tem boas chances, hein? Eu falei: boas chances do quê? Eu falei assim: eu acho que você tem boas chances. Tem boas chances. E aí a gente estava concorrendo com filmes franceses, espanhóis. A Espanha é muito... Eu começo a acompanhar, a Espanha é muito tradicional em relação à cinematografia. A Espanha é muito... Séries, seriados, a Espanha é muito boa. Muito bons atores. E aí A indústria deles é muito forte, né, Bucaça? É muito forte, Indy. E aí, de repente, eu volto. Eu não podia ficar nem para a premiação, porque eu tinha um espetáculo para fazer. Então, a gente vai na sessão de cinema. Eu só fui para assistir. Uma sala linda, linda. A sala de 2.000 pessoas, uma tela que parecia o tamanho de um estádio, uma coisa assim absurda. Nossa! E aí, não, uma coisa assim, uma produção, é um senhor festival. E aí, quando começa o filme, aquela sala de 2.000 pessoas, aquele som maravilhoso, aquilo, e aí a gente sentia a respiração das pessoas e termina. Pode sempre dar bom, geralmente dá bom, né? Indy, eu concordo muito com você. Quando era mais nova, eu ficava pensando por que em Niterói não tinha projetos culturais, né, que incentivassem a gente a, enfim, assistir filmes, a ir ao teatro e a cantar, dançar. Lá não tinha. E aí eu cresci com isso na cabeça e em 2017, junto com as minhas amigas, eu criei o Projeto 111. Brilhante carreira do meu pai, que é extremamente premiado, não para de ser homenageado, são prêmios atrás de prêmios. Meu pai é um gigante. Meu pai e eu tenho orgulho, eu encho a boca para falar do meu pai, falo: pai, lindo. E é muito bom. Então, depois, quando... Eu quero me despedir, então, vou responder, mas muito obrigada, Jenny, obrigada a todo mundo do festival, obrigada a Juliana Alves por ter feito esse convite tão carinhoso. Foi uma honra, um prazer muito grande tá aqui. E são tantas coisas, eu acho que a gente ainda enfrenta um tempo aí de pandemia, mas eu espero